Agora nós vamos falar de algoritmos gulosos para o problema da coloração de grafos. Esse é um dos problemas mais clássicos dentro da teoria dos grafos e ele possui aplicação em diversas áreas, como alocação eficiente de registradores, agendamento de atividades que possuem restrição de tempo, atribuição de frequências de rádio para antenas que podem ter interferência e até uma mais lúdica, que é a resolução do tradicional puzzle Sudoku. Mas do que se trata esse problema? A entrada dele corresponde a simplesmente um grafo G, que possui o seu tradicional conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Essas arestas nesse problema vão representar a interferência entre vértices adjacentes, mas isso já vai ficar mais claro. As soluções viáveis correspondem à partição dos conjuntos de vértices em uma coleção de conjuntos V1, V2 até Vq, de modo que todo vértice esteja em um e apenas um desses conjuntos, e toda aresta UV que pertence ao conjunto de arestas tem extremos em partes distintas. Quer dizer, se U está em V1, V não pode estar em V1. Ele tem que estar em uma outra parte. Uma outra forma de ver isso, talvez até mais natural, é pensar que vértices adjacentes, ou seja, vértices que estão ligados por uma aresta, estão sempre em partes distintas, estão sempre com cores diferentes. Aqui nós vamos perceber um casamento direto entre o conceito de partes e o conceito das cores. Cada parte vai corresponder a uma cor distinta. E é daí que vem essa ideia da coloração dos grafos. Nós queremos colorir os vértices do grafo, de modo que vértices adjacentes tenham cores diferentes. A função objetivo vai corresponder ao número Q de partes que foram utilizadas, ou ao número de cores que a gente precisou para pintar aquele grafo. E esse problema corresponde a um problema de minimização. A gente quer a solução de custo mínimo. Quer dizer, a gente quer saber pintar o grafo com o menor custo possível. Falando em pintar grafos, eu me lembrei de pintar mapas, que é talvez a aplicação mais direta, mais natural para esse problema, e eu esqueci de citá-la no início. E agora vamos para o nosso primeiro algoritmo guloso, para a primeira ideia que a gente vai trabalhar. E qual será essa ideia do nosso primeiro algoritmo guloso para a coloração? Bem, será um algoritmo muito simples, porque nós vamos apenas olhar os vizinhos de um vértice que está sendo considerado, verificar quais deles já foram coloridos e colocar no nosso vértice a menor cor que ainda não foi utilizada. Vai ser essa a ideia. Olha, eu tenho que usar minhas cores, eu vou colocar uma ordem nelas. Então, eu vou dizer que o vermelho é a cor número 1, o azul é a cor número 2, o verde é a cor número 3 e assim por diante. Tá? Eu rotulei minhas cores. E eu começo usando a menor cor possível. A princípio, eu queria usar uma cor só. Coloco no meu primeiro vértice, considerado numa ordem arbitrária, essa cor. Daí, num segundo momento, eu vou considerar um outro vértice e ele já tem um vizinho de cor vermelha. Então eu coloco a cor azul, que é a segunda. Depois, eu vou considerar um vértice que já tem um vizinho de cor vermelha e um de cor azul. Então eu coloco nele a cor verde. Mas agora eu tenho agora eu tenho um vértice que é vizinho de outro de cor verde e outro de cor azul. Mas a vermelha está disponível, então coloca a vermelha. Eu coloco sempre a menor cor, nessa minha ordem de cores, que está disponível, que não conflita com os vizinhos já coloridos. Para formalizar isso, vamos só passar pelo algoritmo. Assim, o nosso algoritmo coloração guloso recebe um grafo G, com seus vértices e arestas, e para cada vértice, numa ordem arbitrária, notem que eu não fiz nenhuma especificação sobre a ordem que eu quero percorrer os vértices, eu vou verificar qual é a cor I, que é a menor cor que não está presente nos vizinhos de V. Para simplificar aqui, quando a gente vai brincar de desenhar e tal, vai ficar claro na sequência, a gente vai usar realmente cores, fica mais fácil de ver. Mas no nosso algoritmo, as cores vão ser números, tá? A gente vai usar a cor número 1, cor número 2, cor número 3 e assim por diante. E vai ser o rótulo que eu não usei ainda em nenhum dos vizinhos, que não está presente, o menor rótulo que não está presente em nenhum dos vizinhos de V. Eu atribuo, então, essa cor, esse rótulo, para V, o rótulo I. No final,
vai ter, dentre todos os rótulos que eu usei, o maior de todos. Esse é o IMAX. IMAX é a maior cor utilizada. E eu devolvo ele. Esse é o número de cores que eu precisei. Claro que, se eu quero também a coloração, eu posso devolver a atribuição de cores para os vértices. Normalmente é isso que me interessa, né? Mas aqui é só uma simplificação. Eu vou deixar como quiz para vocês uma perguntinha aqui. Os pseudocódigos muitas vezes escondem um pouquinho o jogo. Em particular, quando eu estava elaborando esse slide, eu pensei, nossa, eu estou escondendo um pouquinho o jogo no passo 3. Seja aí a menor cor não presente nos vizinhos de V. Então fica como quiz como implementar o passo 3 de modo simples e eficiente. Eu vou deixar duas dicas aqui para vocês. Uma é que eu vou ter que percorrer, inevitavelmente, a lista ligada em que estão os vizinhos do vértice V. A outra dica é que, provavelmente, um vetorzinho de booleanos, ou uma outra estrutura de dados semelhante, mas até um vetorzinho de booleanos, um simples vetorzinho de booleanos, deve ser suficiente para implementar esse passo de modo simples e eficiente, como eu coloquei na pergunta. Agora, vamos ver um exemplo de funcionamento do algoritmo. Eu vou começar aqui apresentando para vocês, como uma nota de rodapé, o grafo de Petersen, onde nós vamos ver o primeiro exemplo. Esse não é um curso de teoria dos grafos, longe disso. Mas já que esse é um problema clássico na teoria dos grafos, eu achei por bem trazer aqui talvez o grafo mais famoso dentro da teoria dos grafos, que é o grafo de Petersen. Um grafo cúbico, quer dizer, todos os vértices dele têm grau 3, tem 3 arestas saindo de cada vértice. E muitas vezes a gente testa algoritmos e conceitos, conjecturas nesse grafo, porque muita coisa quebra nele, muita coisa que a gente vai tentar fazer funcionar não funciona nele. Então ele é uma boa instância para a gente brincar, para a gente testar nosso algoritmo. Vamos começar brincando com ele. Como disse anteriormente, nós usaremos uma conexão entre números inteiros, 1, 2, 3, 4, e as cores com a qual a gente está associando na coloração do grafo. Aqui eu vou usar a seguinte bijeção. A primeira cor vai ser a laranja, a segunda vai ser o azul, a terceira o verde e a quarta o roxo. Eu não vou precisar de mais do que isso nos exemplos. Se eu precisasse, era só continuar aí crescendo os inteiros. Assim, usando essas cores, vamos tentar colorir aqui, de modo guloso, usando o nosso algoritmo guloso, o grafo de Petersen. E notem que eu nomeei os vértices do grafo, tá? Usando letras do nosso alfabeto. Isso foi com a intenção de ter definido aqui uma ordem arbitrária para visitar os vértices. Tá? A gente vai seguir a ordem alfabética. Assim, começando, teremos primeiro a cor laranja, e eu vou usar ela para pintar o vértice A. Depois eu considero o vértice B, e eu vou usar a cor azul. Por quê? Porque o único vizinho dele que está colorido é o vértice A com a cor laranja, a próxima menor cor é o azul. Na sequência, eu vou considerar o vértice C, o único vizinho dele colorido é o B, com cor azul, então a menor cor disponível é o laranja, uso o laranja aqui no C. Então eu considero o D, o único vizinho dele que está colorido é o C, a menor cor, portanto, será o azul. E agora eu já tenho um conflito mais interessante. Esse conflito nos diz que o E, sendo vizinho do A, que tem cor laranja, e o D, que tem cor azul, terá que usar uma terceira cor. Nesse caso, será a cor verde, seguindo a nossa ordem das cores. Eu vou aproveitar esse momento para destacar já uma pequena propriedade na coloração que diz respeito ao número mínimo de cores que eu preciso para colorir um circuito. Se o circuito for par, tiver um número par de vértices, eu posso conseguir colori-lo com apenas duas cores. Claro que outras arestas podem criar outras restrições, mas apenas as arestas do circuito me permitem colori-lo com apenas duas cores, porque a gente vai alternando. Fazendo um exemplo muito rápido aqui. Sempre a única dependência é com o vértice anterior
E como ele tem um número par de vértices, por exemplo, esse circuito que eu acabei de desenhar tem um número par de vértices, o que acontece é que o último vértice que eu vou colorir, ele é vizinho de dois vértices de cor diferente daquela que eu quero colocar nele. Assim, com duas cores, eu consigo colorir todo mundo. Já num circuito ímpar, como é o caso aqui desse circuito externo do grafo de Petersen, eu vou precisar de pelo menos três cores. Porque ainda que eu tente usar duas e vá alternando, como eu fiz aqui, laranja, azul, na hora de fechar, o último vértice sempre será vizinho de duas cores diferentes. Então não tem como escapar num circuito ímpar. Feita essa observação sobre circuitos ímpares e esse lower bound, circuito ímpar, eu sempre preciso de três cores, pelo menos. Vamos continuar aqui ver o que mais que eu vou precisar para colorir o grafo de Petersen. Seguindo a nossa ordem alfabética, o próximo a considerar é o F. O F é vizinho apenas do laranja, então eu vou colocar a cor azul nele. Na sequência, o G, que é vizinho apenas do azul e receberá a cor laranja. Depois vem o H. O H é vizinho tanto do F, que tem cor azul, quanto do C, que tem cor laranja. Por isso, receberá a cor verde. Então vem o I, que é vizinho de um vértice, o G, que tem cor laranja, e dois vértices, o F e o D, que tem cor azul. Portanto, ficará com cor verde. Até agora não precisei usar mais do que três cores. E para finalizar, o J é vizinho de dois vértices com cor verde, o E e o H, e um vértice com cor laranja. Assim, colocando cor azul nele, a gente consegue colorir esse grafo, o grafo de Petersen, com três cores. Legal! O nosso algoritmo conseguiu colorir com três cores e fez o melhor possível, porque como eu argumentei com vocês, havendo um circuito ímpar nesse grafo, e ele existe, pelo menos um, de fato existem vários, mas pelo menos um existe, não tem como fazer com menos de três cores. Vejamos então como o nosso algoritmo se sai nesse próximo gráfico que eu preparei para vocês. Ele também tem um circuito ímpar, se a gente reparar. A, B, C, D e E formam um circuito ímpar. Mas vamos começar aqui. Então, o A, seguindo a ordem alfabética, vai receber cor laranja. O B vai receber cor azul, porque é vizinho do A. O C vai receber cor laranja, por ser vizinho do B. O D vai receber cor azul, por ser vizinho do C. O E, a exemplo do outro E ali, o que aconteceu com ele, ficou vizinho de um laranja e de um azul, portanto receberá cor verde, uma terceira cor. Mas agora acontece algo mais complicado. O F tem três vizinhos, e os três vizinhos dele têm cores distintas, laranja, azul e verde. Portanto, eu precisarei usar uma quarta cor, roxo. Nesse caso, a coloração que o nosso algoritmo encontrou foi de 4 cores. Precisei de 4 cores para colorir esse grafo. Será que dá para fazer melhor? Eu tinha argumentado que, tendo um circuito ímpar, eu preciso de pelo menos 3. Talvez não precise de 4. De fato, não precisa de 4 cores. E eu vou construir com vocês um critério, um singelo critério, para adicionar ao nosso algoritmo, para que ele evite a armadilha em que ele caiu nesse grafo. Não é uma garantia de que ele sempre vai evitar, de fato isso não é o caso, mas é aquela ideia de, olha, vamos trabalhando com a variedade nos algoritmos gulosos, somando critérios, variando critérios, combinando essas coisas para tentar encontrar melhores soluções. O critério que eu quero jogar para vocês aqui é o seguinte: observando essa instância em que deu errado, a gente percebe que o que aconteceu de ruim aqui foi que o último vértice que eu fui colorir foi um vértice de grau alto, um vértice que tinha 3 vizinhos. E aconteceu que esse vértice, por ter 3 vizinhos, tinha 3 vizinhos de cores diferentes. Tendo 3 vizinhos de cores diferentes, eu fui obrigado a usar uma quarta cor. De fato, essa é a única maneira de um vértice com 3 vizinhos precisar de uma quarta cor. São os 3 vizinhos terem cores distintas. Então, um critério que eu posso usar é, ao invés de trabalhar com uma ordem arbitrária para colorir os vértices, como eu estava trabalhando até agora, eu posso colorir primeiro os vértices de maior grau, pensando que os vértices de menor grau são menos amarrados.
eles têm menos vizinhos, então provavelmente os conflitos são menores neles. Então eu vou primeiro trabalhar colorindo os vértices de maior grau, e depois eu corrijo, né, eu escolho as cores nos vértices mais livres. É uma heurística, é só uma ideia gulosa, que pode funcionar para algumas instâncias e não para outras. Mas vamos avaliar como que ela funciona para essa. Então eu vou colocar aqui para vocês uma ordem que respeita esse número de graus, o número de grau dos vértices. No caso, nós temos aqui esse vértice com 3 arestas saindo dele, esse com 3 arestas, esse com 3 arestas e esse com 3 arestas. Todos eles têm grau 3. Já esse aqui tem grau 2 e esse tem grau 2. Então, eu sei que esses têm que vir primeiro. Em nenhuma ordem particular, eu vou colocar aqui A, B, C, D, E e F. Os 4 primeiros podiam estar em outra ordem e os 2 últimos também. O importante, para seguir esse meu critério, é que os vértices com grau 3 apareçam primeiro que os vértices de grau 2. E vejamos, então, como que o nosso algoritmo vai se comportar. Começo pelo A, colorindo de laranja. Daí vou colorir o B de azul, pois ele é vizinho do A. Vou colorir o C também de laranja, pois ele só é vizinho do B. E na hora de colorir o D, ele tem apenas vizinhos com 2 cores distintas. Assim eu posso usar a cor verde, que é a minha terceira cor, para colorir ele. Agora eu vou considerar o vértice E, que tem como vizinho apenas o A, que é laranja, como vizinho colorido, que é apenas o A que está da cor laranja. Então eu vou usar a cor azul nele. E para finalizar, eu vou considerar o vértice F, que tem vizinhos da cor laranja e azul. Vou usar, portanto, a cor verde nele. Com isso, a gente usou apenas 3 cores para colorir esse grafo. Eu não estou dizendo que esse novo algoritmo sempre vai se dar melhor do que o anterior. Tá? Eu só estou dizendo que esse critério é uma variante do algoritmo guloso original que pode ser interessante. E nós vamos formalizá-lo aqui. Esse algoritmo, esse novo algoritmo guloso, nosso coloração guloso 2, esqueci de colocar o 2 ali. Nosso coloração guloso 2, ele tem um passo adicional. Ordene e renomeie os vértices em ordem decrescente de grau. E depois ele segue aqui para V de 1 até V, até o número de vértices, seguindo essa ordem aqui decrescente de grau, colocando em cada vértice a menor cor possível. Então é um algoritmo muito parecido com o anterior, mas que vai usar uma ordem que pode ser favorável em alguns casos. Fica aqui como quiz final, se vocês conseguem pensar em outro ou outros critérios gulosos. Os critérios gulosos, como nós estamos pensando em heurística, não precisam ser garantidos. Bastam que eles deem alguma diversidade. Eles não precisam trazer qualquer garantia de melhoria. Às vezes eles são interessantes apenas por dar uma diversidade. Tá? Então, como dicas aqui, eu falei de ordem decrescente de grau. Talvez vocês possam inferir que, opa, e se for o contrário? Talvez seja mais legal começar pelos vértices de menor grau? Talvez. Pode ser que tenha instâncias em que isso funcione melhor. Não sei. É alguma coisa para testar empiricamente. E um outro critério que eu vou deixar aqui para vocês pensarem, que pode originar algoritmos interessantes, é pensar nessa ideia do vértice de maior grau, sim, mas sempre um vértice que eu alcanço a partir dos vértices já coloridos. Ao invés de seguir uma ordem definida no início, eu começo de um vértice inicial e vou sempre colorir o vértice de maior grau, por exemplo, mas que seja vizinho de algum vértice que eu já colori. Também dá para se argumentar que tem um certo valor fazer isso. Só para vocês terem essa lembrança, que é legal, que é importante a gente pensar em algoritmos gulosos simples e eficientes que tragam uma diversidade, que vasculhem aí o nosso espaço de busca ganhando uma certa diversidade.